Olá pessoal, aqui é o Emerson. A gente hoje vai gravar um Hangouts com o Rick Dias aqui da NED. Nosso objetivo hoje é conversar sobre a NED em si, o que que é a associação, o que que tem feito por nós, né? Muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já têm acompanhado eles há anos, o que eles têm feito. Então, a minha ideia é o quê? É que o Rick apresente isso de uma forma bem estruturada, ele é o presidente da NED. E a gente, antes de estar falando da NED, a gente vai explicar algumas situações que aconteceram nos grupos do Educalar essa semana, de PL de Eduardo Bolsonaro, de situação de mãe sem respaldo, até colocar a situação se a NED tem se disposto a fazer isso, ou às vezes os pais, as famílias têm entendido de forma errada. A nosso objetivo então é esclarecer, conhecer um pouco mais e vamos lá. Rick, se quiser se apresentar, apesar de eu achar que todo mundo te conhece, vamos lá. Bom dia a quem está nos ouvindo, bom dia famílias educadoras. Eu sou o Rick Dias, acho que a maioria de vocês já me conhece. Sou o presidente da ANED, estou aqui à disposição de vocês para, se possível, tirar eventuais dúvidas que vocês tenham e que vocês conheçam um pouco melhor do trabalho que fazemos. Então tá. Rick, com relação a essa questão da PL do Eduardo Bolsonaro, que algumas famílias falaram que a NED não se posicionou, é, sinceramente eu não acho que a gente tem que se posicionar por tudo, mas enfim, qual que é a posição de vocês? Vocês conhecem? Como que está essa situação? Consegue dar um esclarecimento para nós? Sim, perfeitamente. Na verdade, vamos entender um pouquinho mais isso. Há 25 anos atrás, em 1993, era apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília o primeiro projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar. De lá para cá, 2018, 25 anos então, se eu estiver certo, são 9 projetos de lei e uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Nenhum desses projetos levou um não categórico e nenhum desses projetos também levou um sim. Ok? Então isso tem que ficar muito claro para nós. Tem um projeto que está tramitando, na verdade são dois, né? Estão tramitando na Câmara, que é o projeto 3179/12, de autoria do deputado federal Lincoln Portela, ao qual foi apensado. Apensar é um termo que é utilizado quando você junta um projeto de lei, um PL, em outro projeto. Então, o projeto 6215 do deputado federal Eduardo Bolsonaro foi apensado ao projeto do Lincoln. Quando o Eduardo Bolsonaro apresentou esse projeto, nós já estávamos acompanhando a tramitação do projeto do Lincoln. Hum. Fomos ao Eduardo Bolsonaro, que nos atendeu assim de uma forma assim muito até melhor do que esperávamos. Ele inclusive falou, olha assim, olha, eu, eu fiz esse projeto por conta assim de pessoas que me pediram, pai educador. Até eu não tenho esse tipo de vaidade, nem precisava colocar o meu nome, porque pode ser que por causa do meu nome as pessoas não queiram votar, né? E ele não só apensou o projeto ao projeto do Lincoln Portela, como também ele foi o único lá que me disse assim, olha, ninguém aqui tem condições de escrever um projeto de lei sobre educação domiciliar, porque nós não entendemos de educação domiciliar, ninguém aqui entende. Quem tem que escrever são vocês. Bom, esse é o pensamento do Eduardo, ele está correto, né? Achei inclusive muito interessante, muito boa essa postura dele, Uhum. mas nem todos pensam assim, né? Então, por exemplo, o relator do projeto é a deputada Dorinha Seabra Rezende, a professora Dorinha. A Dorinha, ela nos acha pais especiais, acha que nós devemos ter essa liberdade de educar os filhos em casa, mas a Dorinha, ela tem uma mentalidade de escola. Então, já mudamos bastante o texto do projeto, mas não tivemos essa liberdade toda. Eu tive uma série de embates e discussões com a Dorinha
sobre isso com a professora Dorinha, e tem algumas coisas que ela tem receio. O que nós estamos buscando? Nós buscamos o melhor texto possível. Tá? Não vai existir nenhum texto de projeto de lei que vai agradar a todas as famílias. Certo. Né? Então, o texto do nosso projeto tem 3 premissas básicas. A primeira é que deve haver algum tipo de registro. E aí o MEC, numa matéria que saiu num jornal, usou o termo matrícula, as famílias ficaram assustadas, mas é só um termo de quem fala sobre escola. As famílias devem se registrar como optantes. Por quê? Por que é importante a gente se registrar, num caso de uma regulamentação? Porque fica claro que ali não há evasão escolar. Então, se um conselheiro tutelar chega na sua casa com a educação domiciliar reconhecida, você fala, não, eu me registrei, né, na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, sei lá onde, numa escola, como optante pela educação domiciliar. Ponto. O segundo ponto do projeto é que não haja nenhum tipo de discriminação entre os alunos que estudam em casa, que estudam fora da escola e os que estudam na escola. Ou seja, concursos culturais, testes, projetos do governo, por exemplo, Olimpíadas de Matemática, os homeschoolers não podem participar, tá? Porque eles não estão matriculados numa escola. Tem coisas até bem mais simples, como, por exemplo, alguns anos atrás eu fui matricular o meu filho numa escolinha de futebol e ele tinha que estar matriculado numa escola. Então, lamentavelmente, tudo no Brasil está atrelado a uma matrícula na escola. Isso torna difícil a vida do homeschool. Entendi. Okay. Então, um ponto era esse. Por exemplo, tem famílias que gostariam de fazer homeschool e não fazem porque recebem Bolsa Família, por exemplo. Tá? Essas famílias continuariam recebendo Bolsa Família, porque as crianças, aqueles pais, eles seriam optantes. Então, o segundo ponto é que não haja nenhum tipo de discriminação. E o terceiro, na verdade, assim, a gente fala muito com relação às avaliações, né? Ninguém se engane, o governo não vai permitir que a gente fique livre para fazer o que quiser. Certo. O ideal, eu já disse isso, o ideal era que não tivéssemos lei nenhuma. Mas a gente precisa entender, nós temos às vezes algumas ilusões e precisamos perder as nossas ilusões. Eu também acho ótimo se não tivesse lei e eu tivesse liberdade total para fazer isso, seria excelente. Mas isso é praticamente impossível. Os países onde existe essa liberdade total, como por exemplo a França, já estão revendo essa questão. Ou seja, quem deu liberdade está querendo restringir. Quem não deu essa liberdade não está querendo dar. Então existe uma diferença muito clara que tem que ficar na cabeça dos pais entre aquilo que é possível de fazer e o ideal. É o ideal? Não. Esse projeto de lei é ideal? Não. O texto dele é maravilhoso? Não. Mas é o que a gente conseguiu. E é melhor do que nada? Sim. Então, o que nós entendemos? Por exemplo, às vezes o governo quer avaliar esse menino anualmente. Por exemplo, no Equador, me parece que é assim. Todo ano a criança faz uma prova de educação domiciliar e ela é aprovada para o ano seguinte. Tá? É razoável. Eu estou buscando uma coisa, nós estamos buscando uma coisa melhor que isso. O que nós propusemos ao governo é que os testes que o governo tem já prontos, que são a Provinha Brasil, que o menino faz aos 8 anos, o Enseja do ensino fundamental, que faz aos 15, e o Enseja do ensino médio, que se faz aos 18 anos. Essas provas já estão prontas, elas não implicam em gastos para o Estado, para o governo, com a educação domiciliar, tá? Então isso é uma coisa importante. E os meninos fazem. O Ministério da Educação, através do Conselho, eles não aprovam esse tipo de coisa, porque eles acham, por exemplo, que se um pai não estiver preparando o filho e o filho chegar lá aos 15 anos e não estiver pronto para fazer aquela prova do Enseja, como é que a gente vai fazer? Então, isso incidiria numa suposta fiscalização. Tá? Acontece que, se nós colocarmos, por exemplo, avaliações anuais, imaginando um cenário da educação domiciliar reconhecida, é interessante? Não, mas é melhor do que nada, entende? Por exemplo, imagina aí, eu tenho um filho de 16 anos, então ele está se preparando para
fazer um Enem, um vestibular aí. Então, ele tem assuntos que ele está estudando que são assuntos que são do terceiro ano, tem assuntos que ele está estudando que são do segundo e tem assuntos que ele está estudando que são do primeiro ano. Por quê? Porque a educação domiciliar é diferente, né? Não é escola em casa. Então, esse é um problema. Então, são esses os 3 pontos, né? Que haja um registro para que nos proteja, que não haja discriminação, certo? E que nós tenhamos aí essa possibilidade de fazer apenas as avaliações do governo. Essas avaliações aí, essas provas do Enseja, a Provinha Brasil, e ponto final. Seria um ganho enorme. Certo. Né? Mais que isso, eu acho muito difícil. E a gente precisa entender também que a lei ela pode ser modificada ao longo do tempo. Né? A gente vai obtendo conquistas. Né? Então, vamos esperar. Nós, na verdade, temos... Não é uma questão de posicionamento. A ANED não está posicionada simplesmente com relação ao projeto de lei. A ANED está trabalhando. Né? Por exemplo, no ano de 2014, todas as reuniões da Comissão de Educação, todas, da Câmara dos Deputados, nós estávamos lá. Tanto que o presidente, na época, o deputado Glauber Braga, brincou comigo na última sessão do ano, falou, nossa, você foi mais presente aqui do que os deputados. Eu cheguei a me mudar para Brasília, para estar nessas reuniões. E o que acontece lá? Por que não tem sido votado? Essa é uma outra questão. Porque nós temos maioria na Comissão de Educação, a maioria dos deputados que está lá é favorável, mas eles não frequentam a Comissão de Educação. Quem é que frequenta a Comissão de Educação? A esquerda. Tá? Os deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, esses estão sempre lá. E, lamentavelmente, eles são contrários. Então, a gente não pode fazer nada quanto a isso. E nós trabalhamos, nós ligamos para os deputados, nós trabalhamos com assessores dentro da Câmara, olha, vai ter votação amanhã, vão lá votar. Nós falamos com líderes de partido, eles ligam para os deputados, olha, amanhã tem votação da educação domiciliar, vai lá votar. Mas eles não aparecem. Tá? Então, assim, por um lado, a gente tem essa maioria, mas na prática ela não se traduz como maioria, ou seja, não temos força política para colocar esses homens lá dentro ainda. Bom, e a gente também tem pensado muito com relação ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente deixou meio de stand-by isso. E o deputado Eduardo Bolsonaro, com quem temos um excelente relacionamento, sabe disso. O deputado Lincoln Portela, com quem temos um excelente relacionamento, também sabe disso. Nós temos essa liberdade de conversar com eles e assim, olha, não vamos colocar em pauta, não põe para votar, tira da pauta, porque se deixar a gente vai perder. Então, o que nós temos feito? Estamos esperando o STF. Porque se o STF aprovar, e a ideia é aprovar, pensa bem, isso muda de figura. Na hora que o STF diz é constitucional, aí o jogo muda e o poder de barganha vai para as nossas mãos. Nós podemos chegar no legislativo, às vezes as famílias confundem os 3 poderes. O STF não legisla, tá? Mas na hora que ele disser assim, ó, a educação domiciliar é constitucional, aí o legislativo, na figura da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e o MEC vão correr atrás para tentar regulamentar isso. Aí o poder de barganha vai estar nas nossas mãos. Certo. Então fique bem claro, a ANED não está somente posicionada, ela está trabalhando lá, mas nesse momento o projeto de lei está lá quietinho ainda. Ele tem que passar pela Comissão de Educação da Câmara, depois pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aí a gente muda de concha, né? Aquela concha para cima é a Câmara, a gente sai daquela concha, vai para a concha para baixo, que é o Senado, e vai lá para a Comissão de Educação do Senado, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem que ser aprovado nas duas, todo o trabalho de lobby tem que estar sendo feito na Câmara, tem que ser feito no Senado, e aí vai para o presidente da República sancionar, que ele ainda pode vetar. Então, tudo isso a gente precisa entender, é um processo longo, complicado, né? Desde 2012 a gente está lá e não é fácil. Mas agora a gente ganhou esse fôlego aí com essa questão do recurso extraordinário no STF. Então, esse é o ponto que se precisa entender. Então, nós estamos com essa estratégia, hoje focados no STF, tá? Para esse trabalho, deixando um pouco mais de lado a Câmara, porque agora isso seria mais importante para nós. Entendi. É o que temos entendido que seria mais correto trabalhar. Entendi.
Às vezes as informações que chegam aos ouvidos aí são parciais e o pessoal começa a tecer comentários sem conhecer, né? Exatamente. Eu particularmente já tinha ouvido isso de ti em outros hangouts e o pessoal, às vezes o que eu percebo, começa a pegar meia informação, né? Então isso que às vezes a gente tem que cuidar, né, Rick? Deixa eu te perguntar mais alguma coisa. Essa questão do STF, de PL, eu particularmente acho que está legal. É, com relação a esse caso que a gente ouviu aí essa semana, de uma mãe que teria perdido a guarda do filho, que sinceramente eu não conheço, eu ouvi de um outro membro do grupo da Educalar. É, como que ficou essa informação? A pessoa teve alguém que entrou em contato? Tu também ficou sabendo só por cima? Se puder esclarecer essa situação, eu particularmente já tinha conversado até com o Alexandre sobre isso. A gente entende como está a questão legal, mas me parece que sempre é a mesma situação. E mais uma vez me parece às vezes mais falta de informação. Rick, eu queria a tua opinião a respeito desse assunto também. Bom, aqui eu tenho assim, tenho sido muito cuidadoso para não ser leviano. Eu não sou um homem do direito, apesar de ter aprendido muito nesses 7 anos. O Alexandre até brinca que eu já tenho as falas de advogado. É interessante, mas assim, eu participo ativamente, até mais ativamente, no contato com as famílias processadas do que o Alexandre. Até para poupá-lo um pouco, se vocês sabem, mas o Alexandre é procurador, ele tem uma série de outras atividades, então para poupá-lo um pouco, tem algumas situações muito específicas que eu o procuro e a gente sempre discute isso. Então, eu acho que eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, uma forma assim, baseada na nossa experiência do que tem acontecido, Ok, tá? O que aham. acontece? Porque eu acho que essa forma vai ajudar um pouco as famílias aí a entenderem quem já foi processado e nos procurou, sabe? Tá? E aí eu vou falar um pouco sobre essa situação dessa suposta notícia aí, dessa notícia dessa suposta mãe que perdeu a guarda do filho. Bom, primeiro, quando uma mãe, um pai, quando eles são denunciados, geralmente isso ocorre por parentes, por vizinhos e por diretores de escola. Né? Ultimamente tem mais acontecido por diretores de escola. Mas acontece, por exemplo, por vizinhos, tem acontecido em consultórios médicos, em consultórios odontológicos, né? E hoje, assim, a gente tem que entender que não é só que está todo mundo. A gente não pode fazer disso uma teoria da conspiração, achar que está todo mundo de olho na gente, querendo ferrar com a gente, me perdoem o termo, mas a escola é o paradigma do século XXI, tá? Ou o paradigma do século XX, né? Que se estende pelo século XXI. Então, algumas pessoas, quando ouvem a expressão tirou da escola, é louco, é leviano, é irresponsável. Tá? O Brasil tem 2,5 milhões de crianças fora da escola, usando drogas, se prostituindo, né, mendigando nas ruas das grandes cidades principalmente, sendo abusadas sexualmente, às vezes por pais que são pedófilos, assassinos, bandidos. E engraçado assim, né, que pouco é feito para reduzir isso. Né? A gente não vê essa intensidade de trabalho nesse tipo de família. E eu não vejo também eles perdendo guarda de filho. Pelo menos isso não é comum. Então vamos lá. Uma mamãe e um papai me ligam. Fui denunciado. Recebi aqui um comunicado do Conselho Tutelar. Às vezes é para ir ao Conselho, às vezes o Conselho vem na casa. A nossa orientação é a mesma. Receba bem o Conselho Tutelar, trate eles bem. Na hora que um conselheiro tutelar entra na sua casa, ele já sabe que tipo de família é a sua. Ele olha para você, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, olha assim a arrumação da casa, ele já sabe que tipo de família é aquela. Isso também ajuda a mudar a postura desse conselheiro, porque eles são acostumados a entrarem em lares terríveis, onde as crianças são submetidas a uma série de atrocidades, né? São expostas a sexo explícito, a pornografia, a drogas, a violência, e não é na TV, tá? Diga-se de passagem.
coisas inimagináveis dentro das nossas casas, que a gente nunca imaginaria com nossos filhos, mas tem crianças que passam por isso, ok? E muitas dessas crianças estão fora da escola. E aí, você recebe esse papai, você recebe esse conselho tutelar, então eu digo sempre, olha, fale com firmeza, fale com ternura, mas fale com firmeza, tá? Assim, não se mostre inseguro, não fique com medo, não é um policial, ele não vai sair dali com seu filho na mão, os pais me ligam desesperados, tá? Mas seja firme. Se o conselheiro tutelar, pode acontecer errado, mas se acontecer dele engrossar o caldo e lhe tratar com arrogância, abra a porta da sua casa e convide ele a se retirar. Tá? Ele não pode abusar do poder que tem. Pode fazer isso sem medo. Tá? Deixa ele, porque o que ele vai fazer? Ele vai levar aquilo para o Ministério Público. Tá bom. Aí os pais me ligam. O que acontece depois disso? Geralmente acontece o seguinte, geralmente, na maioria dos casos, os conselheiros tutelares falam assim, olha, legal, muitos jogos vocês estão fazendo, a escola está doleta mesmo, está difícil, acho muito bacana, quem dera todos os pais fossem como vocês, e são que as famílias nos contam, tá? Mas eu tenho um emprego a zelar, existe um procedimento aqui, aí a família vai e entrega a ele o sobrestamento, olha, tem um sobrestamento aqui. Aí, normalmente, o conselheiro tutelar não entende nada de direito, de sobrestamento, por medo, ele leva aquilo ao promotor. Só teve um caso em Vitória do Espírito Santo, no ano passado, que um conselheiro tutelar recebeu o papel de sobrestamento e falou assim, caramba, tem um sobrestamento, poxa, me fizeram vir aqui perder tempo. Um caso, tá? Os outros todos, os conselheiros tutelares levaram ao Ministério Público. E o Ministério Público chama aqueles pais. E esses pais me procuram de novo e eu já, no caso, né, a ANED já tinha avisado a eles, nós já tínhamos avisado, e eles seriam chamados. Dificilmente o conselheiro tutelar ia encerrar ali o caso. Quando chega lá, o que acontece? Aí, a mesma coisa, só que aí eu aconselho os pais a procurarem um advogado. Você sabe, não temos recursos. Pudesse pagar um advogado para cada família. Então, sugerimos uma pessoa na família. Pagar o advogado, sim. Tá? Não estamos orientando as pessoas a fazer isso como um favor. É um trabalho sério. Tá? Então, assim, faz uma vaquinha entre os familiares, na comunidade ali. Eu estou lhe falando isso, porque isso acontece. Tá? Ele pede, às vezes, a assistência jurídica gratuita e a família paga as custas. Agora, esse processo é um processo simples. Tá bom? Então, leva o sobrestamento lá. Ok. Aí, quando leva o sobrestamento, o promotor, normalmente, ele olha para aquele sobrestamento e não segue com o processo. Por aí. E o sobrestamento não impede as famílias de serem processadas. Impede, sim. Quem inicia um processo está abusando da autoridade. Porque, olha, eu perguntei ao Alexandre várias vezes, nós conversamos sobre isso. Se estão suspensos, são suspensos todos os processos na justiça que versam sobre o tema, juridicamente falando, não faz sentido iniciar um processo que não pode ser continuado. Ok? Tá bom. Quando o promotor recebe aquele sobrestamento, olha, alguns ficam com raiva, né, porque tem um sobrestamento, outros aceitam de boa e encerram o caso ali. Bom, a família vai para casa tranquila. Outros promotores falam assim, tá bom, eu quero um estudo social, ou então eu quero uma avaliação neuropsicopedagógica para ver se esses meninos estão bem. Não tem problema nenhum, gente. Não é assim de bom tom que o promotor faça isso. Mas é melhor trazer esse promotor para o nosso lado do que criar uma confusão com ele. Eu devo dizer a vocês o seguinte, e esses casos, todos eles são em cidades pequenas. A maioria, cidades de menos de 5 mil habitantes. Tem famílias que já moram nessa cidade, mas tem famílias que se mudam para cidades pequenas achando que vão ficar escondidas. E é justamente o contrário que acontece. Elas estão mais escondidas, por assim dizer, numa cidade grande, como São Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, como Salvador, do que numa cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, onde muitas vezes o promotor e o juiz daquela comarca ali tem um status de rei na cidade. Ok. E aí o promotor que
não dá, digamos assim, não dá importância ao sobrestamento, que é um documento da nossa Suprema Corte, ele resolve seguir com o processo. Aí entra o advogado. A família liga, ó, promotor e tal, falei, chama o advogado, pede o advogado para nos ligar e nós orientamos esse advogado. E esse advogado faz uma manifestação. Isso é o que tem acontecido. Teve um caso de uma promotora que mandou para o juiz. O que acontece? O juiz muito ocupado, cheio de coisa para fazer, cheio de processo. O juiz recebe uma manifestação de uma promotora. O que tem lá na primeira página? Criança fora da escola. O juiz nem leu o resto do processo. Menino fora da escola, aí ele dá uma liminar e essa família é intimada. Tá? Ele dá, por exemplo, um prazo de 10 dias, de 15 dias, para que essa família, então, coloque os filhos de volta na escola, matricule os filhos na escola. É isso que acontece. Aí a família fica aflita, telefona e tal, a gente orienta o advogado. O advogado, ele faz uma manifestação simples, tá? Mostrando que tem um sobrestamento, e normalmente o juiz olha e fala, caramba, tem um sobrestamento, e aquela manifestação do promotor, ela é anulada. O juiz decide em favor da família. Isso é o que tem acontecido, certo? Mesmo aqueles promotores que abusam. Vou dizer mais, os promotores que estão indo adiante, nós estamos preparando já uma queixa para eles no Conselho Nacional do Ministério Público e para juiz também no Conselho Nacional de Justiça. Tá? Nós estamos começando a denunciar promotor que está querendo passar por cima do sobrestamento da nossa Suprema Corte. Ele não pode fazer isso. Só existe uma chance da família ser processada, nesse caso, por filhos fora da escola, se ela não estiver fazendo homeschool. Tá? Já tivemos um caso assim, acompanhei um caso, tá? Numa cidade, no interior de um estado no Brasil, o advogado me telefonou, nós conversamos demoradamente e essa mãe não estava, esses pais, eles não estavam fazendo homeschool. O menino estava em casa, passava o dia todo sem estudar, o advogado se aproximou da família e entendeu isso. E o juiz, pelo perfil dos pais na audiência, o juiz também percebeu, né, que não havia. Mesmo assim, nesse caso específico, o juiz foi condescendente com a família e deu a ela um prazo, deu a essa família um prazo aí de 5, 6 meses para elas se organizarem. O que aconteceu? Eu liguei para a família e falei, olha, é o seguinte, se a coisa não acontecer aí dentro da sua casa, nós não vamos poder continuar ajudando vocês, tá? Porque, assim, vocês não podem ser processados se vocês estiverem fazendo homeschool. Exatamente. E aí começamos a ajudar esses pais no sentido, assim, de que eles estivessem, de fato, com um programa, estudando com os filhos. Eles não vão fazer uma avaliação criteriórica. Recentemente, um juiz, um promotor de justiça pediu um conteúdo programático. Tá? O planejamento que esse pai tinha do menino, com o conteúdo programático do garoto para estudar, com prova de que o menino era socializado, de que fazia esporte e que tinha ensino religioso. Olha, a gente pode considerar isso um abuso do promotor, mas pensem bem no processo que estamos. Eu cheguei para o pai, conversei com 2 promotores de justiça que são favoráveis, conversei com uma mestre em Direito, doutora em Educação, né, e com outras pessoas, o próprio Alexandre, e nós entendemos que não teria nenhum problema do pai fazer isso. O pai pegou, fez um projetinho lá no Word, tirou fotos, mandou até esse material eletronicamente. Agora, isso não para ser usado num processo, mas demonstrando a boa-fé da família de que não tem nada a esconder, certo? Que aí é melhor trazer esse promotor para o nosso lado, ok? Mas se ele abusar, então nós temos esses meios legais. Tem um único caso de um juiz que não aceitou a manifestação do advogado, é o único caso, aconteceu em São Pedro do Paraná. Eu posso falar isso porque, primeiro, a família me autorizou, segundo, saiu nas mídias, né? Uma família na cidade de São Pedro do Paraná, saiu, inclusive, se não me engano, no Domingo Espetacular da Rede Record, no domingo passado, o caso deles. E eles, o juiz abusou também do poder, foi adiante com o processo e chegou na mão de
desembargador, como o desembargador viu aqui, ele falou, não, isso aqui não é possível. Tá? Foi o único caso. E o desembargador, então, indeferiu, né, o pedido da juíza e concedeu a liberdade aos pais. Então, não tem ninguém, isso que eu estou falando tudo é depois do sobrestamento, que foi em novembro de 2016. Antes do sobrestamento, muitas famílias foram absolvidas, algumas poucas condenadas. As que foram condenadas a matricular os filhos na escola e ou pagar multa. A maioria delas não matriculou os filhos na escola e nem pagou multa nenhuma. Tá? Pelo menos a impunidade, eu falo, no Brasil, tem que servir para alguma coisa boa. Né? Essas famílias não foram punidas. Né? Inclusive, isso acontecia quando eu tive acesso a algumas sentenças. Essas sentenças que eu tive acesso, elas dizem assim, embora não tenhamos encontrado nenhum sinal de abandono intelectual nas crianças, as crianças estão aprendendo, foram submetidas a teste, foram aprovadas. Estamos condenando esses pais a matricular os filhos na escola por causa da LDB, aquela conversa toda que vocês já conhecem. Tá? Que você condena um pai a matricular o filho na escola, né? Que é engraçado isso, né? É uma condenação mesmo, né? Você fazer voltar o menino para a escola, eles nem percebem que isso é uma condenação mesmo. Mas, enfim, é isso que tem acontecido. Esse caso específico que a gente tem que avaliar tudo isso que eu falei são de famílias que procuram a ANED. Tem famílias que procuram advogado, o negócio dá errado e aí procura a ANED. E nós temos a posição seguinte, se você é orientada por nós ou você é orientada pelo seu advogado. Quer fazer uma parceria? Tá bom, então pede para o seu advogado nos ligar. Em nenhum momento, nós nunca cobramos um custão para fazer essas orientações. Nada. Essas famílias têm sido ajudadas gratuitamente. Todas. Até famílias, inclusive, tem famílias unschooling que já falaram para mim, Rick, a gente não concorda com esse negócio de projeto de lei, a gente não concorda com o trabalho que vocês fazem, entendeu? Vocês estão negociando com o inimigo, nos acusam de várias coisas, né? Falam que são libertários e tal, e que a gente está querendo doutrinar a criança com doutrinação cristã, né? Ele nunca se colocou como uma instituição cristã e tal, mas falam um monte de coisa. Mas quando o Conselho Tutelar bate na porta dessa família libertária, anarquista, que às vezes quer criar uma sociedade alternativa, viver sem controle nenhum do Estado, beleza, tá? Essa família que quer viver a lá Raul Seixas, essa família nos telefona também, dizendo que o Conselho Tutelar vem aqui em casa, entendeu? E nós ajudamos essa família com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, da mesma forma que a gente ajuda ou busca ajudar qualquer família. Então é isso que ocorre. Dizer assim, que alguém perdeu aqui a guarda dos filhos, é assim, eu dou essa cara aqui, para bater. Se tivesse hoje, né, aqui uma mãe, se eu soubesse agora que uma mãe foi processada, eu pegava um avião agora para Brasília. Eu ia bater na porta de deputados, de senadores que eu conheço, de pessoas que são a favor. Nós íamos fazer um escândalo. Tá? Se eu soubesse que tem um pai que perdeu a guarda porque estava fazendo homeschool. Não tem nenhum caso que nós saibamos, não. E se tiver uma família? Tem um caso aí que saiu aí, né? Graças a Deus ficou só no WhatsApp, não foi adiante, mas tem um caso, por exemplo, aí que saiu aí no grupo do WhatsApp, uma mãe teria perdido a guarda dos filhos, que o advogado orientou ela a fugir. Não sabemos quem é essa mãe, não sabemos aonde ela está, não sabemos o nome dela, embora tenhamos divulgado os nossos telefones, né? Divulgamos nossos telefones em grupos, inclusive. Nem é uma coisa que nós fazemos isso, porque senão a gente não vive, as pessoas nos ligam feriado, sábado, domingo, e nós atendemos todas, mas a gente sempre tem um cuidado quando a gente dá o nosso telefone para alguém, eu e o Alexandre, a gente pede que essa pessoa não publique esse telefone. Então, nós nos arriscamos, publicamos o nosso telefone foi publicado, nossos telefones pessoais, para que essa mãe nos ligasse, para que a gente pudesse ajudá-la, certo? Não tem. Se tiver, ela nunca procurou a ANED, de fato, nunca procurou, não sabemos quem não tenho certeza se está praticando educação domiciliar, porque existe um sobrestamento,
Tá? Já teve um caso, há alguns anos atrás, antes do sobrestamento de um pai, e isso eu não concordo, nós não concordamos com essa postura de ficar tentando enganar a justiça. Teve um pai que ele fez o seguinte, ele fugia, ele saía de uma cidade para outra, ele era denunciado, isso aconteceu no interior de um estado brasileiro, ele era denunciado, aí ele fugia. Aí ele ia para outra cidade, cidades pequenas do interior próximas. Aí, quando ele era denunciado nessa outra cidade, ele ia para outra. Um dia um promotor de uma cidade pegou ele de jeito. E aí, qual é o olhar da justiça? Fala, esse pai é um maluco, ele está fazendo realmente alguma coisa errada, se não tivesse, ele não fugia. Ele está submetendo a esposa dele e os filhos a ficar mudando a cada 3 meses, a cada 6 meses de casa, de cidade. Então, olha o que a justiça pode pensar de um pai como esse. E deu a ele 7 dias para matricular o filho, ele ia tirar a criança. Esse cara me ligou, esse papai me ligou me pedindo ajuda para fugir do país. Eu falei, não, matricule sua filha numa escola e nós vamos te ajudar com relação à justiça. Tá? Nós vamos lhe ajudar. Tá? Agora, matricule na escola, porque o que você fez, a justiça pensa isso. E nós não estamos de acordo. Não vamos, mesmo que a gente tivesse recursos, nós não íamos te dar recursos para você fugir. Não é esse o nosso intento, tá? Não é esse o trabalho que estamos fazendo. Porque aí a gente está colocando um carimbo, estamos atestando, estamos fazendo alguma coisa de fato errada e nós não estamos, tá? Sim. Eu acho que isso só um caso assim muito específico, especial. Então, se dizem aí que essa mãe fugiu, foi orientada a fugir, não sabemos quem é a mãe, não sabemos a cidade, não sabemos como é o caso, não sabemos quem é o advogado. As pessoas até printaram mensagens dessa mãe, mas os prints vieram sem o número de telefone da mãe. Eu pedi a algumas pessoas que me conseguissem um número para a gente poder ligar para essa mãe e tentar ajudá-la, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta. Mas quem nos procurou, todos estavam sendo processados e nós fizemos contato, todos eles foram orientados, ninguém foi preso, ninguém perdeu a guarda, ninguém pagou multa. Isso aí eu posso garantir a vocês, porque pessoalmente todos os casos passam por mim ou pelo Alexandre e a gente saberia se tivesse em algum deles. Entendi, Rick. Não, ficou bem claro, sim. Eu acho que agora a gente pode estar falando sobre a questão da ANED em si. Se tu quiser explicar desde de como começou até assim o que vocês têm se proposto até agora nesse momento que algum tempo atrás lançaram essa situação de poder fazer essa colaboração financeira, né? Eu até já tive essa conversa com o Alexandre. Ontem, inclusive, eu mandei um áudio no grupo, né? Porque às vezes eu penso que a gente tem que começar a realmente fazer investimentos, a começar a defender aquilo que a gente diz acreditar, né? Porque o que eu percebo é que muitas vezes as famílias querem tudo de graça, e isso particularmente eu já tenho falado bastante, é impossível, né? Até acredito que com certeza a tua família, o Alexandre, tem se privado de algumas coisas dentro de casa para conseguir às vezes atender uma família, e eu tenho certeza que não deve ser fácil. Tudo envolve custo, tudo envolve dinheiro, então eu queria que tu explicasse um pouco esse movimento que a NED tem feito, o que ela está se propondo agora, né, como as famílias podem e devem ajudar, né, para que algo seja recíproco, né? Esse negócio de só receber e não dar nada em troca é bem complicado. Eu tenho visto muito disso, então se tu puder explanar um pouco essa situação, para quem sabe esclarecer, né? Às vezes a família tem uma visão da NED como a NED fosse um advogado gratuito. A hora que tiver problema, eu vou correr lá pro Rick e pro Alexandre. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, se puder dar a tua opinião e explicar bem certinho isso, para a gente disponibilizar para o pessoal, eu te agradeço. Ok. Bom, essa pergunta é muito boa, essa questão. Até assim, agradeço a você por fazer, digamos assim, a pergunta certa, né? Nesse aspecto. Eu quero dizer a vocês o seguinte: olha, a ANED é uma organização não governamental,
uma associação de pais sem fins lucrativos, que foi criada em dezembro de 2010, ou seja, ela tem 7 anos. Foi uma instituição que foi criada por um grupo de pais, na época em Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte, não sou mineiro, mas eu morava em Belo Horizonte nessa época, e estávamos insatisfeitos com a escola, e começamos a pesquisar sobre isso, e alguns pais começaram a conversar conosco sobre a possibilidade do homeschool. Então, nós começamos era assim um grupo de 6 ou 7 famílias, e procuramos um deputado federal na época, e ele falou assim: olha, vocês não podem ir a Brasília requerer um direito desse como um bando de pais, vocês precisam se organizar em uma instituição. E assim nasceu a ANED, a Associação Nacional de Educação Auxiliar. Ela já nasceu nacional, e a gente queria isso para o Brasil inteiro. Ela já nasceu maior do que devia, talvez. Mas, enfim, tudo na vida tem um propósito. É assim que nós acreditamos. Então, nós começamos aí em Brasília, descobrir se havia projeto de lei, havia uma PEC, a PEC 444, de 2009, de autoria do deputado federal, na época, Wilson Pickler. Pickler não foi reeleito, ele era deputado, se não me engano, pelo Paraná. Ele não foi reeleito, a PEC foi engavetada, e estávamos ainda tentando descobrir o que fazer quando começamos a nos movimentar pelo estado de Minas e começamos a encorajar pessoas que já estavam querendo fazer isso. E essa coisa ganhou corpo, ela se estendeu, foi para o Espírito Santo, para São Paulo, para o Rio e para a Bahia, e foi crescendo o número de famílias que iam tirando os filhos da escola, tá? E aí, nesse mover, em 2012, estávamos pensando ainda em como regulamentar. Aparece um projeto de lei de um deputado mineiro chamado Lincoln Portela. Nós não conhecíamos o Lincoln, nem sabíamos que eu nem sabia da existência do Lincoln Portela. E quando nós olhamos a notícia na internet, eu olhei e falei: caramba, o deputado é mineiro, e ele está aqui em Belo Horizonte. E aí, unimos o útil ao agradável. Nós procuramos esse deputado, dissemos a ele quem éramos, o que estávamos fazendo ali. O Lincoln ficou muito feliz, ele vibrou, ele comemorou muito, porque o Lincoln, na época, eu acho que ele já tem netos, não tenho certeza, mas na época os filhos já casados, mas ele não tinha mais filhos em idade escolar e nem netos. Eu cheguei a perguntar ali, de onde foi que você tirou essa ideia de fazer um projeto de lei para educação domiciliar? E ele falou assim para mim que um dia ele acordou pensando muito na escola e pensando na violência da escola, e ele decidiu fazer um projeto de lei. Quando ele soube que aquele movimento estava eclodindo justamente em Minas Gerais, em Belo Horizonte, então para nós foi muito bom, porque o Lincoln nos abriu as portas do Congresso, o gabinete dele passou a ser ali, para mim, pelo menos, um quartel-general, então nós íamos muito a Brasília. Aí foi criada uma frente parlamentar em favor da educação domiciliar, fizemos várias audiências, públicas e privadas, nos 3 poderes, várias, incluindo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Procuradoria-Geral da República, procuramos autoridades, conversamos com governadores, conversamos com prefeitos, conversamos com deputados estaduais, deputados federais, senadores, convidamos o MEC, fomos recebidos pelo ministro da Educação, na época, o Aloysio Mercadante, representamos o Brasil, foi mais um milagre que aconteceu, na 25ª Conferência de Líderes em Educação Domiciliar, que aconteceu nos Estados Unidos, em Washington, em 2013, Eles queriam um representante para o Brasil, a HSLDA, que é a Homeschool Legal Defense Association, é a Associação para a Defesa Legal da Educação Domiciliar, uma parceira nossa, a maior entidade, a maior organização de educação domiciliar de homeschool do planeta, inclusive que ajuda outros países a implementarem a educação domiciliar. Participamos de conferências, por exemplo, como a CONANE, essa foi emblemática para mim, que a CONANE era a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação.
Nós chegamos lá no público de 500 pessoas, todos professores ou donos de escola. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A minha tribuna era para falar sobre desescolarização. E eu me lembro que eu falei 10 minutos. Né? Quando eu desci, uma professora me chamou e falou assim, olha, impressionante, porque eu não sei se você percebeu, mas a sua tribuna foi a única tribuna que foi aplaudida de pé pelos professores. Por que isso acontece? Né? Porque, de fato, a gente sente que há um clamor na sociedade por uma mudança, tá? Nesse modelo que a gente tem aí. Precisamos, sim, de alternativas. Ok. A ANED seguiu visitando comunidades, sempre que ela era convidada, e ela continua sendo convidada a visitar comunidades em vários lugares, às vezes são comunidades cristãs, às vezes não são, e elas nos chamam, nós vamos lá, ficamos dias inteiros com essas comunidades, um ciclo de palestras, falamos sobre o que é educação domiciliar para os curiosos que vocês querem conhecer, depois falamos sobre o que eu preciso para decidir tirar meus filhos da escola, né? O que eu preciso fazer, quais são as implicações disso. Num terceiro momento, que as pessoas já decidiram, nós falamos assim, agora, que norte nós vamos dar para você começar? É o famoso e agora? Eu tirei meus filhos da escola, o que eu faço? A ANED também tem ajudado essas famílias. Agora, não indicamos nenhum tipo de método. Por quê? Porque o método melhor que existe no planeta é aquele método que funciona na sua casa. Tá? As pessoas me ligam e falam assim, que tal plataforma, eu digo, olha, tomara que surjam muitas plataformas mesmo na internet. Nós apoiamos qualquer iniciativa boa, bem feita, cuidadosa. Um pai vai querer uma coisa mais tradicional, o outro é mais unschool, o outro quer educação clássica. Então, a ANED ela não é uma entidade, me perdoem, eu estive viajando durante 30 dias em 4 cidades diferentes, cada uma com vinho, uma a uma, e da outra seca, fiquei com minha garganta bastante irritada, ainda estou com uma tosse, mas a ANED, nesse período, ela deu entrevistas para vários jornais, revistas, rádio, TV, internet, em todas as principais emissoras do país, Globo, Bandeirantes, Record, SBT, Gazeta, CNT, canais fechados como Globo News, Cultura, né? Fizemos vários programas, várias matérias, minha casa mesmo, fizemos várias matérias. Eu, para quem não sabe, eu sou um pai educador, né? Eu não sou um teórico da educação domiciliar, não me sentiria bem fazendo o trabalho que eu faço se eu fosse um teórico, não tenho nada contra, tá? Mas eu, no trabalho que eu faço, não me sentiria bem, não me sentiria respaldado para isso. Eu tenho uma filha de 20 anos que está na faculdade, tenho um filho de 16 que já trabalha numa empresa e está buscando aí o que ele vai fazer, está estudando, continua sendo um homeschool. E nós, nessa época aí da criação da NET, foi a época que minha filha me pediu para sair da escola. Ela está se sentindo muito. Vanessa, ele derrubou o café aqui, pega aqui para mim. Tinha 8. Então, a partir daí, muita coisa começou a acontecer. Né? Como eu disse a vocês, fomos chamados, estivemos com o ministro na época, Luiz Mercadante, batemos de frente com muitas oposições, né? Dentro do Congresso Nacional, batemos na porta de muitos deputados. Eu tenho vergonha de falar que eu faço muitas vezes um trabalho de lobby, porque o lobista ele é mal visto, né? Mas eu assim, nem tenho dinheiro, nem tenho nada para oferecer aos políticos, nem eu bato no gabinete de um político desse do Congresso ou de um juiz, visando convencê-lo de que a educação domiciliar é boa. Na verdade, assim, o que nós buscamos é formar uma opinião pública que entenda a educação domiciliar como algo normal, tá? Favorável, mas favorável aqui à autonomia da família. Então, nós não somos anti-escola. Às vezes nós falamos mal da escola, mas a escola merece. Esse governo escolar aí, ele merece mesmo, merece apanhar. Qualquer professor, qualquer pedagogo sério, qualquer educador acadêmico sério, ele sabe que esse modelo é um modelo falido no mundo todo. Né? O papai fala assim, nossa, a escola do meu filho é muito boa, você precisa ver a quantidade de lição de casa que tem, o menino fica lá
o menino fica de 1 da tarde até às 6 fazendo lição de casa. Aí o pai paga caro, acha que isso é bacana. Você não entendeu o seguinte: você paga uma escola cara e manda um trabalho para você em casa. A Finlândia é o país número 1, é o primeiro país em educação do mundo. Não existe dever de casa na Finlândia. Aí eu pergunto, os finlandeses são mais burros, mais inteligentes que a gente, né? Essas coisas a gente não consegue entender. Mas, enfim. Então, a ANED fez todo esse trabalho. Eu, por uma questão minha pessoal, aí assim, eu não posso falar essas coisas assim em público, se quiser um dia conversar comigo e entender, uma questão pessoal, larguei tudo que eu estava fazendo, meu trabalho, minha carreira profissional, para me dedicar a isso exclusivamente, né? Sem saber como é que eu ia viver, do que eu ia comer, e as coisas foram aí acontecendo, né? Milagre atrás de milagre foi acontecendo, mas os recursos são muito, muito escassos mesmo. E é bastante constrangedor pedir recursos. Por quê? E hoje falo isso, eu já passei daquela fase no início, quando eu comecei, ficava chateado, porque as famílias não queriam cooperar, eu ficava chateado com isso, né? Eu entendi muito bem essa questão cultural, isso é uma coisa que, inclusive, a gente conversa muito com os americanos, quando eles falam, não, porque por que as famílias brasileiras não cooperam mais e tal? E aí nós entendemos, o latino, ele normalmente ele espera primeiro para ver se alguém pode fazer alguma coisa por ele, aí ele vai decidir se ele vai cooperar ou não com o negócio que já foi feito. Tudo isso que foi feito, inclusive esses seminários todos, essas palestras, a ANED nunca cobrou. A única coisa que nós solicitamos das pessoas que nos convidavam era que pagassem o nosso deslocamento e a nossa hospedagem. Né? E todas as vezes nós ficamos na casa das famílias. Né? Não agimos como pessoas assim, uma instituição distante, um palestrante que fica lá num hotel e vai para o lugar da palestra. Não, nós ficamos com as famílias. Uhum. Passando na casa das famílias, conhecendo as famílias, comendo com elas, né? Vivendo ali um pouco no dia a dia. Chegamos a fazer uma viagem dessa em família uma vez. Nós viajamos, para vocês terem uma ideia, pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foram 26 cidades em 30 dias. Foi uma aventura em família. Eu, a minha esposa, meu filho e minha filha, por onde a gente estava, as famílias nos convidavam, a gente ia palestrar no carro, estava com uma família, viajamos de carro emprestado, de ônibus, de avião. E apareceu, né? Na época eu tinha perdido meu carro num acidente, no dia que eu fui abrir a conta bancária nós sofremos um acidente de carro, o carro foi destruído, eu não tinha mais como não tinha mais para pagar o seguro, então eu fiquei sem seguro, perdi meu carro, e assim, né, surgiu aquela viagem e disse, eu não tenho carro para ir. E aí a verba foi aparecendo, as famílias foram ali cooperando, e foi assim, então muitas vezes nós fizemos esse tipo de coisa, fizemos esse tipo de aventura. Às vezes as pessoas não sabem, a gente fala assim, escreve um livro um dia, quem sabe? Né? Quem sabe um dia escreve um livro. Contando um pouco, eu acho que hoje está muito cedo ainda para a gente pensar nisso. Mas participamos de conferências diversas, organizamos a primeira conferência mundial no Brasil. Né? O HSLDA fez 2 conferências mundiais fora dos Estados Unidos. Uma foi em Berlim, em 2012, a outra foi no Brasil, em 2016. Tá? Nós fomos os organizadores locais dessa conferência. A conferência foi um sucesso, aconteceu no mês de março, no Rio de Janeiro, em 2016. Foi uma conferência fantástica que nós tivemos também. É pena que o público, tivemos mais ou menos 100 estrangeiros e cerca de 150 brasileiros ali. Né? Esperávamos um público de pelo menos 500 pessoas, mas foi uma conferência sensacional. Dali saíram os princípios do Rio. Vamos ter uma terceira esse ano, em maio, na Rússia, em 2 cidades, em São Petersburgo e em Moscou. Nós estamos buscando verba para poder representarmos o Brasil nessa conferência. Muito importante para nós isso. Né? Estamos tentando ir para essa conferência, eu e o Alexandre, que vai acontecer agora em março. Então, assim, muitas coisas aconteceram.
Por exemplo, o sobrestamento, não sei quantos sabem, mas o sobrestamento aconteceu, né, porque a ANED foi lá conversar com o ministro Barroso e pedir a ele o sobrestamento. Foi um negócio assim fantástico, uma coisa de Deus, porque nós fizemos um pedido a ele, em 48 horas ele respondeu. Eu lembro que o Alexandre me ligou chorando, falou: Rick, eu tenho 20 anos que eu sou advogado, eu nunca vi no Brasil um ministro do Supremo Tribunal Federal responder uma petição em 48 horas. Né? E esse sobrestamento, ele colocou as famílias em liberdade, sim. Tá? Qualquer pessoa que diga o contrário disso, que o sobrestamento não coloca você em liberdade para educar seu filho, vai ter que provar isso. Tá? Porque tem alguns terroristas aí de plantão que ficam na internet dizendo, não, sobrestamento, aquilo. Isso não existe. Não tem uma pessoa, pode ter alguém igual, mas não tem uma pessoa mais preparada do que o doutor Alexandre em termos de educação domiciliar no Brasil. Alexandre fez o mestrado dele nos Estados Unidos em Direitos Humanos. É um homem, assim, para mim, o Alexandre é um gênio. Né? Assim, o Alexandre é um cara que ele senta e ele escreve sobre direito, assim, 300 páginas, ele segue escrevendo tranquilo. Ele tem vários livros publicados. Ele tem o primeiro livro sobre a educação domiciliar no Brasil, que é Direito à Educação Domiciliar. Acho que toda família deveria comprar o livro dele. Sim. O Alexandre editou esse livro, publicou com recursos próprios, né? Com recursos próprios. A editora Monergismo. Então, compre um livro do Alexandre, vale muito a pena. O livro é um grande de um resumo do que o Alexandre pensa sobre o direito à educação domiciliar. Então, assim, nós temos feito uma série de coisas nesses anos todos com recursos muito pequenos. E agora, nós reabrimos a nossa página, nosso site não está pronto ainda, mas na página lá é o seguinte: você que é a família educadora, a ANED sempre vai representar você. Mas você pode, se você quiser, ser uma família associada contribuinte. O que é uma família associada contribuinte? É uma família que vai ajudar a ANED, cooperar financeiramente com a ANED. Esse valor é uma anuidade, o valor é de R$ 360 por ano, por família. Tá? Se você tem um filho, 2 filhos, 5 filhos, 10 filhos, não importa. R$ 360 por família, por ano. O ano tem 365 dias, né? Então, é menos de R$ 1 por dia. Aí as pessoas perguntam, Rick, o que a ANED vai me dar? O que a ANED tem para me beneficiar? Eu preciso devolver essa pergunta a você com muito carinho, com muito amor, mas eu preciso saber o que você tem para dar à ANED, para beneficiar a ANED, porque a ANED já tem beneficiado você. Eu acho que a pergunta certa é o que eu posso fazer para que a ANED alce voos ainda mais altos. Exatamente. Então, você está lá de qualquer forma, seus filhos vão receber uma carteirinha, tá? Como de família associada contribuinte, e nós estamos nos estruturando para lançar um programa de benefício, certo? É agora? Não. Vai ser agora? Não. Mas quando o programa de benefício estiver pronto e lançado, as famílias que contribuíram, elas serão beneficiadas por esse programa. Então, o que é um programa de benefício ou um clube de benefício? Imagina uma plataforma na internet que tenha cursos para você fazer. Imagina livros, material escolar, sei lá, farmácia, supermercado, qualquer outra coisa, qualquer parceiro nosso, tá? Que você possa utilizar e receber descontos porque você é uma família associada contribuinte. Aquela empresa coopera com a ANED e você recebe desconto. Né? Imagina aí que a depender de quanto você consuma no ano em produtos, em livros, em produtos aí que você precise, aquela anuidade de R$ 360 pode sair até de graça. Tá? Você pode dividir ainda esse valor em 30 vezes no cartão. A gente ainda tem algumas ferramentas de e-commerce para colocar, mas você pode fazer depósito em conta, você pode fazer no PagSeguro ou no PayPal. Tá? Então, assim, é o que hoje nós temos. Nós estamos caminhando para ampliar isso na página da ANED, não na página do Facebook, mas no site aned.org.br. Você tem o histórico, o resumo do histórico da ANED, um resumo do histórico jurídico, um conceito de educação domiciliar, o que é, as perguntas frequentes, tanto no campo da educação quanto no campo jurídico,
Se você lê aquele material que está lá no site, tem muitas perguntas que as pessoas fazem a nós nas páginas do Facebook, que está lá no site, e tem ainda uma parte com download de teses, né? Tem tese de doutorado, tem tese de mestrado, tem TCC, e a gente vai colocar ainda outros documentos para você fazer download, para você poder utilizar, fazer pesquisas com esses materiais, tá? Enfim, é uma página, não chamo de site ainda, a gente está estruturando ela, mas já tem muita coisa lá que pode já auxiliar você, tá bom? E na medida em que você for uma família associada com política, você vai ser instruído como fazer, você vai receber uma carteirinha, seus filhos, né? Seus filhos vão receber uma carteirinha, e a gente vai, posteriormente, tudo que a ANED promover, essas famílias associadas com política, elas vão ter prioridade. Nós não vamos deixar de atender as outras, mas vamos dar prioridade, claro, às famílias que estão ali cooperando conosco. Acho que era isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, eu acho que é isso aí, Rick. A minha ideia mesmo era a gente esclarecer aqueles dois primeiros assuntos lá e conhecer um pouco mais da NED, porque eu acho que mais conteúdo a gente já tem, né? Então a gente tem bastante palestra, inclusive no YouTube da Educalar tem muita coisa que eu coloquei que é o Rick dando entrevista em algum lugar, então a gente tem bastante material. Às vezes é a família querer parar e ir lá ouvir, ver o vídeo e ler e buscar, né? Então a gente precisa de alguma forma começar a estruturar os pais, né? Os pais entenderem que eles têm que fazer também, né? Tem que ler, tem que ouvir, tem que ver curso e material em geral. Não tem como a educação domiciliar acontecer se o pai não faz a parte dele. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Às vezes o pessoal acha que até é chato, mas assim, tem que fazer, né? Não acontece aquilo que tu acabou de comentar, né? Se o pai não está fazendo educação domiciliar, não tem que ele querer usar o sobrestamento, né? Eu quero usar esse benefício, mas tu não está fazendo. Então são coisas que devagarinho a gente tem falado bastante, né? Eu realmente agradeço tudo que a NED tem feito e tem proporcionado para mim como um pai educador e para tantas outras famílias, mesmo às vezes que as famílias não conseguem perceber isso. Então eu gostaria de convidar as pessoas, inclusive eu não fiz ainda esse processo, eu já iniciei e não concluí, de me tornar um parceiro na Educalar como uma empresa, né, um CNPJ, de se tornar um parceiro da NED. Então eu me comprometo a eu fazer isso, como também nos próximos dias, inclusive, como também eu gostaria de convidar todos essas pessoas que têm participado, hoje já são mais de 650 famílias, dentro dos grupos da Educalar, nós temos tido muito material, nós temos feito muita coisa, que você possa também contribuir com aqueles que têm nos ajudado, né? A NED está aí há mais de 7 anos fazendo isso, entrando aí para o 8º ano. Né? Já conversei com o Alexandre sobre isso, agora a gente está tendo a oportunidade de ouvir o Rick, que possamos nos esforçar para fazer isso acontecer, né? Não adianta a gente querer ajuda ou a gente querer correr para ele só quando o negócio apertar, né? Se apertar, né? Então a gente tem muito essa mania de querer tudo, né? Até livro, às vezes eu fico um pouco chateado que eu vejo um monte de livro sendo disponibilizado aí nos grupos de forma irresponsável, né? Isso é pirataria para mim, então assim, eu não sou a favor, mas tem quem defenda. Isso é um problema, né? É um problema. Então a gente não está honrando aqueles que têm feito alguma coisa por nós. Então eu gostaria de convidar, agradecer ao Rick aí pelo tempo despendido, por tudo que vocês têm feito de verdade e que a gente possa aí continuar conversando e o que precisar daí do Calar nesse sentido, o que a gente puder ajudar, a gente se coloca à disposição, eu me coloco à disposição, a nossa equipe se coloca à disposição para estar ajudando a estruturar. E é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente vai longe ainda. Então, Rick, muito obrigado aí pelo teu tempo, por esses esclarecimentos. E se tu quiser dar teu tchau, fica à vontade, tá bom? Ok, eu agradeço. Quero dizer a você, Emerson, que a ANED não só está aberta a parcerias, como uma das nossas estratégias de trabalho esse ano é identificar lideranças e grupos associados, né, sejam informais ou não, nos estados. O Brasil é um país de dimensões
continentais, tá? Então, assim, a Educalar já é um grupo que a gente identifica, tá? E isso nos ajuda bastante. A gente mantém uma unidade, pelo menos até a gente reconhecer. Nós não temos aqui a pretensão de sermos a associação, de sermos a única. Não temos aqui, eu, nem o Alexandre, nem as pessoas que trabalham conosco, não temos aqui o interesse de nos projetar, não temos assim projetos pessoais no sentido assim em relação à educação domiciliar, tá? A gente está aqui, entendemos que somos instrumentos na mão do Criador e se a gente puder ser usado por Ele, claro, para o bem, para que essas famílias tenham liberdade, esse é meu coração. Né? Até porque se eu tivesse querendo ganhar dinheiro, esse seria o lugar que eu ia escolher estar. Tá? Mas não tem problema nenhum com isso. Agora, queria dizer a essas pessoas que assim, tenham cuidado, tenham um pouco de paciência também. A gente está no início de um processo. Tá? Então, assim, às vezes eu vejo assim, pessoas que nem têm filhos e já estão assim, lançando blogs e sites sobre educação domiciliar. Quer dizer, você conhece um pouco mais a educação domiciliar, entenda um pouco mais a educação domiciliar, cuidado com esse negócio de escola em casa, cuidado com essa avalanche de coisas que estão acontecendo, vamos ser mais moderados, tá? Daqui a 10 anos a gente vai ter muita coisa, muito material, mas vamos com calma agora, porque eu queria dizer uma coisa que muitos pais não estão apercebidos, os filhos crescem, tá? Então, um recado está dado, forte abraço para você. Tá, obrigado, Henrique.